a empresa cresce, a empresa se estrutura, a empresa fideliza cliente com processos, com um departamento de qualidade, com esse monitoramento. Esse é o diferencial da Arocontabilidade. Se você está procurando uma contabilidade com esse diferencial, com esse cuidado, pode vir falar com a gente. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AroCast. Hoje com a presença da Maria Laura, nossa diretora da Unidade de São Paulo, para entrevistar nada mais, nada menos que a Ivone, nossa consultora do Departamento de Qualidade. Elas duas que já têm uma história, não é mesmo? Deixa a Maria Laura falar. Uma longa história, né? E nem vou falar quanto tempo, senão vão descobrir nossa idade. Melhor não. Mais de 15 anos. Isso mesmo. Às vezes a gente fala, eu trabalho, eu não tenho amigos, nunca fiz amigos. Dá para fazer amigos no trabalho. A Ivone, além da parte comercial e profissional que a gente tem uma relação de amizade, é uma mãe, é uma empreendedora, é uma sonhadora, é uma guerreira. Então eu me identifico muito com ela, com os princípios dela. Ela já me foi referência e exemplo em muitas coisas, acho que ela nem Cadê o sabe. lenço, gente? Chorando Mas mesmo. ela é uma excelente profissional e por isso que está com a gente aqui na Aro, independentemente da amizade que a gente tem. Eu acho que a amizade só faz somar esse Com profissionalismo, mas ela está com a gente aí há 6 anos, 6 6 anos, anos, 6 anos. devido ao profissionalismo, à busca constante. Tem hora que eu falo, amiga, que hora que você conseguiu pesquisar, estudar e treinar e fazer esse curso? Mas ela consegue. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, estou muito feliz de você estar participando desse podcast, né? Você acompanha os bastidores aí de algumas coisas, muitas da minha vida e da Aro. Então, estou muito feliz da gente estar muito aqui bom. batendo esse papo e podendo passar para o público toda essa experiência que a gente tem e toda essa, até vou falar, necessidade de procedimentar, de ter qualidade nas relações, na empresa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade e a confiança. É uma confiança estar aqui, é uma confiança ter sido chamada pela diretora, né, para poder prestar serviço. A gente tem a amizade, mas aí às vezes até por isso mesmo, por a gente ter uma amizade, uma liberdade, que a gente às vezes até acaba brigando mais, né, no bom No sentido, bom sentido. para a melhoria dos certeza. processos, para as correções ali no andamento da empresa. E a Maria Laura, como mulher, é uma mulher empresária que me inspira, eu já falei isso para ela, e é muito bom durante esses 6 anos ter participado de muita evolução, né, como profissional, como pessoa, Como mãe. como mãe, né, realizando o sonho de ser mãe, Ser mãe. e eu estar junto é muito bom, eu agradeço a oportunidade. Ai, E a gente trouxe essas duas mulheres maravilhosas aqui para falar sobre o bastidor de uma empresa que decidiu se organizar, não é, Maria? sim, sim. Obviamente que foi na dor, né? É. Foi num gargalo. A gente trabalhou juntas numa outra empresa que tinha departamento de qualidade, que tinha processos, né? Formou processos e teve esses processos seguidos, né? E aí eu comecei na Aro. E acho que uns 3 anos que eu estava na Aro, eu me deparei com um cenário, até foi eu comentei isso que foi a mudança de chave no podcast que eu fiz com a Marta, da DPG, que eu falei, não dá, não estou mais conseguindo não ter processos aqui. A Aro São Paulo foi uma unidade nova, né, que nasceu do zero, diferentemente das outras unidades que já tinham processos, que já tinham uma estrutura e foi crescendo. A Aro nasceu do zero. Eu, 2 funcionários, sem nenhum cliente, a gente começou do zero mesmo. E eu falei, não, eu vou conseguir procedimentar, vou conseguir alinhar algumas coisas. E aí eu vi que eu não ia conseguir. E aí foi no momento de eu tomar uma decisão muito séria que eu comecei a ver, né, as coisas acontecendo, que eu falei, não, eu preciso ter alguém, eu preciso ter um departamento que me ajude nessa parte de processos, de Melhorias. estruturação, de organização, de fácil controle, porque, na verdade, o que eu precisava? Eu ter fácil acesso As às informações, aos informações dados. e tudo o que estava acontecendo, não depender de alguém, né? E aí eu chamei ela para um café despretensioso, porque ela estava no momento sabático, Meu filho tinha 1 ano. 1 ano. Tinha acabado de fazer 1 ano e eu tinha passado esse primeiro ano com ele em casa, me dedicando a ele. É isso que é duro de ter amizade.
entendeu? Porque eu falei, vem tomar um Eu nem café. sonhava em voltar Que para a área da qualidade. legal! Quero conhecer a empresa nova que você tá. Eu falei, vem só conhecer, você vai gostar, tão bacana. A gente mudou de prédio, a gente já estava aqui no Foi aqui em Tatuapé. Tatuapé. Ela veio, tadinha. Aí fui Ficou. Não, eu não selada. soltei ela. Tranquei a porta, ela tá. Foi selada. Mas é interessante isso que você falou da necessidade, que até envolve um pouco o que a gente já falou em outros episódios. A empresa cresce sem processo, ela cresce, mas chega uma hora que ela não vai conseguir sustentar. Sim. Então, foi o crescimento ali da unidade de São Paulo que deu esse estalo. A Maria Laura já sempre trabalhou com processo, então quando ela veio e fez a implantação aqui na área de São Paulo, ela já veio com essa estrutura, com pensamento de processos, de ter procedimentos, mas conforme os clientes vão vindo, as coisas vão acontecendo, ela não conseguiu organizar. E na verdade a minha parte é uma parte muito comercial, sempre foi. Ela tem a visão do processo, ela entende a necessidade. Mas eu não conseguia pôr em prática, parar para desenhar, para sabe assim? Então assim, eu tinha que vender, porque eu sou comercial da empresa, e é isso que eu gosto, é isso que eu me encaixo. E eu falava, como que eu saio vender? Ou eu saía para vender, para, né, trazer clientes, a gente estava no início, ou eu ficava sentada na minha sala desenhando processos. Aí eu falei, não vai dar certo. E foi aí que eu falei para ela, eu falei, olha, eu preciso de alguém para desenhar os processos comigo, eu vou falando, a pessoa vai anotando e depois, tá, é esse desenho, o que você acha? Não, vamos, para eu continuar, né, sair para vender, captar clientes, visitar os clientes que a gente já tinha, que é uma coisa que a gente já conversou em outros vídeos, que eu visito os clientes, tanto eu quanto o Cristiano, a gente gosta de conhecer a operação do cliente, até para entender a necessidade dele, não ser uma contabilidade que só entrega as obrigações, os impostos, a balanço, particularidade daquele cliente. Né, porque quando a gente vai, a gente tem uma visão. Isso. Foi aí que eu falei para ela vir pra gente, eu falei, Ivone, eu não vou mais conseguir dar conta, assim, abriu o coração, não vou mais conseguir dar conta, eu tô com uma questão com pessoas, né, eu tava com uma questão com mão de obra, eu acho que não dá para eu ficar o histórico da Aro, ou os processos da Aro, centralizado numa pessoa só, isso pode se perder, eu acho que a pessoa nem por maldade, mas ela pode não pular uma parte, porque aquilo não tá desenhado, aquilo não tá alinhado. E aí conversei com ela, eu não lembro se foi rápido, se você aceitou É isso que eu ia rápido. perguntar, como que foi isso? Como Primeiro que aconteceu? houve... A Maria Laura é comercial, ela sabe vender. Ela vai pelas beiradas. Eu falei que tava tudo bem? Não. Tá. Ela me trouxe o cenário, mas a primeira necessidade que ela sentiu era de ter um sistema de gerenciamento de tarefas, justamente para não precisar depender dela ali, ficar olhando planilha, ou até mesmo do gestor que ela tinha, né, da equipe que ela tinha na época, ficar controlando muita coisa manual. Então, por ela já conhecer sistemas e entender de processo, ela teve essa visão de eu preciso de um sistema. Então, a princípio, ela me convidou para isso. E aí a gente foi atrás fizemos alguns orçamentos de sistema, eu já conhecia. Buscamos o mercado. Eu já conhecia alguns, mas... Eu lembro que eu falei ela falou, mas esse tá meio antigo, era mas muito já tem antigo. algumas coisas novas, mais atualizadas, vamos pesquisar? Daí ela foi, pesquisou, me apresentou. E assim, desculpa, mas há 6 anos atrás, vocês já estavam com pensamento além do tempo, né? Porque hoje já os sistemas estão mais estruturados, mas na época era diferente, né? Tanto que o sistema que a gente tem, o gerenciador de tarefas, ele já se atualizou muito, com muitas melhorias, muitas mudanças. A gente pegou ele lá quando ele era no início. Então houve essa necessidade primeiro do sistema. Os processos a gente nem se preocupou muito em escrever procedimento, em padronizar. O processo acho que seria consequência. Acho que o sistema iria trazer já de imediato essa melhoria que eu necessitava. É aquilo. Primeiro ela identificou o gargalo dela, identificou a dificuldade. Eu estou tendo multas, eu preciso entender quais são os gargalos da operação, entender qual a dificuldade da operação, os retrabalhos que eu estou tendo na operação, e eu preciso dos dados das minhas entregas. Então, qual era a urgência dela? A urgência dela naquele momento era ter um sistema que mostrasse para ela esses dados e que ajudasse a equipe nas entregas, que não precisava cada colaborador fazer o seu controle ali numa planilha, cada colaborador ter o seu controle manual das entregas, do que precisava entregar ali para os clientes. Então, a primeira necessidade foi essa, a parametrização do sistema. Por mais que eu tinha esse gargalo, essa necessidade interna, a minha preocupação era muito com o cliente. Então, eu falei, Ivone, o meu cliente não pode
ter uma demanda atrasada, ter um prazo passado e não cumprido, ou até mesmo, por mais que a Aro assuma as responsabilidades por algum erro operacional, eu acho que isso não bate bem no cliente, quando chega no cliente. Então eu Sim. falei: "Ivone, a gente precisa arrumar a casa, Fere a ok, mas eu confiança. preciso primeiro que o cliente seja atendido bem. Assim, arrumar a casa vai ser consequência. A gente vai ter processos, controles, apesar de os colaboradores no começo achar que não, mas o dia a dia deles é melhorado, né? Com certeza. Então, mas o final era atender bem o cliente. Sempre foi esse o objetivo, independentemente de eu ter que arrumar a casa. Então eu falei, isso não pode acontecer, isso não pode chegar ao cliente, isso não pode bater no cliente. Que a gente tem que fazer? Então, assim, no fim, a gente pensava de trás para frente. Isso, era o que eu ia dizer. Ao contrário. Então, assim, isso vai atender bem o cliente, tá? O que a gente tem que fazer? Nesse momento, qual a minha urgência? Era o controle. O controle ali do que precisava ser entregue. Então, a gente foi para o sistema. Aí depois, agora, então assim, o sistema ele está totalmente, quando fala assim, já mapeou 100% do escritório? Já, no sistema. No sistema você tem tudo ali gerenciado. Agora a gente está indo ali olhar para o processo, fluxo, ver como a equipe faz hoje, entender ali a parte técnica da operação, quais os gargalos e o que dá para melhorar. Lembrando que nós vivemos um país que muda toda hora, então toda hora nosso processo não é Atualização. engessado, a gente tem que atualizar ele, Sempre. melhorar. Não é porque escreveu de um jeito que Que ele vai tá ser escrito em assim. pedra, vai ser para sempre assim. Não. E aí, o que eu sinto mais, obviamente, arrumamos a casa, hoje eu e o Cristiano, a gente tem muito mais controle de tudo, né? De toda a parte operacional, de todos os processos, o que ainda é gargalo, do que ainda é dificuldade para o colaborador, mas o que mais a gente conseguiu com isso, porque eu falo eu e a Ivone, né, nesse andarem juntas esse tempo todo, foi o diferencial. Foi o cliente ficar satisfeito, foi a gente poder garantir para o cliente que aquilo vai ser entregue de forma assertiva, com qualidade. Então, eu sempre busquei isso. Eu preciso de um diferencial, porque contabilidade a gente sabe que tem um monte, e toda vez que eu vou prospectar ou conversar com algum cliente, eles falam: ai, meu contador não tem acesso, não me manda, é uma hora de Não cada dia. responde. Recentemente a gente teve uma cliente que entrou, que ela estava desde 24 sem pagar impostos. Aí ela chegou e falou, mas ela tem a profissão dela, demanda muito dela, então ela não, infelizmente não tem como ficar olhando, né? Até por isso que ela paga uma contabilidade. Aí ela falou, mas o contador falou que mandou. Daí ela falou, mas mandou onde? Ah, eu tenho um aplicativo, você nunca acessou? Tá todo dia no aplicativo. Daí ela falou, mas eu nem sabia que tinha um aplicativo. Então, eu acho que a gente tem esse diferencial, eu acho que a qualidade, ter o departamento de qualidade, ter processos, trouxe esse diferencial. Eu acho que para mim, comercialmente, é muito bom isso. E eu fico muito feliz que a gente conseguiu alcançar nosso objetivo. Ainda falta, né? Sempre A tem gente sempre melhorias, procura. correções, sempre vai ter. Eu tenho uma pergunta. Como vocês sentiram que o cliente viu essa mudança? Em que momento vocês perceberam que ele percebeu que vocês estavam trabalhando em cima disso? Bom, na parte financeira, porque a gente não teve mais perda de cliente, então o cliente não saía. Ai, tô saindo porque eu Diminuiu. não tô sendo bem atendido. Ai, eu tô saindo porque vocês demoram muito para entregar, vocês me entregam na véspera. Então, não, eu continuei com meus clientes, fidelizando os meus clientes. Tem a parte financeira, de fluxo financeiro, porque eu não tive mais erros operacionais. Eu não sei, até eu falei para Ivone, anualmente a gente passa para os nossos colaboradores o quanto diminuiu o erro operacional, monetariamente falando, né? Porque tem erro operacional que não custa para a empresa, para a Aro. E tem erro operacional, como não entregar uma obrigação ou entregar o imposto em atraso, que a Aro aí tem um custo financeiro com relação a isso, né? Então, a gente teve uma diminuição significativa de gasto financeiro no meu fluxo financeiro, então eu não pago multas, não pago por isso. E também eu tenho clientes que estão com a gente há anos pelo bom atendimento, pelo Fidelização. processo redondo. Então a gente tem. Isso é o que eu mais senti, né, Sim, como Ivone? que enxerga isso é essa fidelização do cliente e um cliente indica o outro. Um cliente vai indicar o outro, vão vir novos clientes pela indicação daquele que percebe essa
particularidade, essa diferença da Aro no atendimento, porque tem uma condução ali nos processos. E você que está mais interna, né? Que eu que estou mais na rua com o cliente, houve também a questão dos colaboradores, né? Que otimizou o serviço deles, facilitou mais, né? Sim, hoje a gente tem a cultura na Aro, a gente conseguiu conquistar a cultura na Aro. Não foi fácil. Não. Uma hora a gente faz um podcast só falando da dificuldade que foi. A gente conseguiu conquistar essa cultura de colaboração da equipe. A equipe, ela sabe que ela faz parte, ela sabe que ela pode ser treinada, que ela pode errar e vai corrigir o erro e não vai apontar, ninguém está apontando o dedo para a pessoa. Né? Vai sempre atrás do processo. Lógico, todos têm as suas responsabilidades, então vai puxar mais de um, vai puxar mais do outro, mas eles engajam, eles têm essa vontade, né? essa vontade de fazer dar certo. Eu comentei isso com a Laura. Eu recebo e-mail hoje da equipe por espontânea vontade deles mesmos. Ele analisou lá uma determinada coisa que está no sistema, um determinado processo, e ele me traz a melhoria. Ele me fala o que precisa corrigir. Porque eu não... Ele entendeu que aquilo vai ser bom para ele, isso, né? Tecnicamente, eu não entendo. Por mais que eu fiz um técnico de contabilidade. Sério? Ela é curiosa. Depois, curiosíssima. Depois da faculdade de gestão de qualidade, também fiz um técnico de contabilidade, porque eu já estava nessa área, então que foi eu queria. Um diferencial para você também. Isso, porque senão a minha especialidade é contabilidade, porque então não é só o consultor de qualidade que vem e fala como fazer, como melhorar o processo, mas não sente a dor. Eu sei a dor lá do fiscal, de ter que fazer um retrabalho de um imposto, porque o cliente que não mandou todas as notas, o sistema que não trouxe todas as notas, a dificuldade. Então, essa dificuldade com a equipe, eu tenho pela experiência mesmo. Envolvida, estou envolvida. Eu falo muito nós, justamente por isso. Eu faço parte junto com eles. E voltando para o cliente, ele vai sentir. O cliente, quando vem, ele vai vir já com a dor da outra contabilidade. Com os traumas, né? Os traumas. E a gente até mencionou sobre isso, a integração que a gente faz hoje com o cliente. O comercial, ele não só libera o cliente para a produção, ele vem e ele traz a informação. Então, a Maria Laura se preocupa com isso, né? Une as líderes e fala, esse cliente, ele veio e trocou de contabilidade porque lá ele não tinha atendimento. Porque lá tinha guias em atraso. Então, a gente já vem com todas as informações e a necessidade daquele cliente. Hoje, com várias ferramentas que tem de entrega de produtos para o cliente, por exemplo, a gente também tem plataforma em que o cliente baixa o documento lá para o departamento pessoal, por exemplo. Mas a equipe, ela orienta o cliente, ela na integração, ela informa o cliente, ela manda o manual para o cliente como que ele vai usar, e se ela viu que ele não baixou... se ele está... Isso. Se ele não baixou o documento, ela avisa, porque o sistema nos avisa, então a gente tem ali um alerta de, se o cliente que tem uma guia para pagar não baixou esse documento, o nosso processo é avisar. Mas é obrigação? É um diferencial, porque a gente se preocupa com o resultado do nosso cliente. O resultado final sempre vai ser a ponta, e a ponta sempre é o cliente satisfeito. Perfeito. Agora, só uma coisa que eu quero acrescentar sobre a dificuldade, porque 6 anos, sistemas mudaram. Nossa, a gente falando aqui no podcast, quantos minutos parece que foi tudo tão bonito, né? Eu falei isso para ela, a gente está falando muito de processos e é bom, mas não, ainda mais em escritório de contabilidade, não é todo esse mar de rosa. A equipe está ali, ela tem muita coisa para fazer, tem muita demanda chegando, mas o que diferencia é ela saber o que ela já tem uma previsibilidade do que ela tem que fazer com aquela demanda. Quais são as prioridades? Não está o tempo todo apagando incêndio. Pode acontecer uma faísquinha ali por um cliente ou outro que chegue, que precisa, pela necessidade do cliente, e pela Aro ter esse perfil mais próximo do cliente, vai segurar? Vai, né? Houve momentos de eu estar mapeando com a equipe e falar, mas isso que você está fazendo não é o cliente que tinha que fazer? E aí a pessoa do fiscal falou para mim, Ivone, mas facilita para ele, então eu vou fazer. Lógico que dentro ali do que é possível e do que não vai prejudicar a operação e o processo que a Aro tem. Senão, só vai dar orientação devida ali para o cliente. Mas pensando nesses bastidores do processo, eu acho bom frisar também que teve a dificuldade. E eu particularmente, a Maria Laura pode falar pela parte dela, da direção, mas eu particularmente aprendi. A gente falou muito de comunicação. Eu acho que no início, quando a gente veio trazer essa proposta, como a princípio era só o sistema, a gente não foi claro na comunicação. A gente tem que falar dos nossos erros, né? Eu aqui, junto com a Maria Laura, a gente não foi claro na comunicação do porquê estava implantando aquele sistema, qual fim ia chegar e o quão bom ia ser para a equipe. Então, houve mais resistência na época.
Mas ainda tem colaboradores que são daquela época da implantação e estão Hoje hoje a gente faria diferente, né? Até mesmo pela uma nossa parte de maturidade. comunicar. Eu acho que a gente meio que. A gente não, Uhum. porque daí sou eu, né? Eu meio que impus não, nós vamos usar a partir de agora é assim, assim, assado, todo mundo tem que usar. Até mesmo porque eu tinha urgência nessa necessidade, porque eu estava preocupada Estava afetando o realmente. seu fluxo, Sim, né? sim. E eu falava, eu não consigo ficar aqui dentro, eu tenho que vender, então o negócio tem que ser rápido. E aí acho que o meu imediatismo, na época, a gente não foi muito claro, muito paciencioso, muito. Isso. Obviamente que você conhece, né? A gente tem uma cultura super agradável lá, nunca foi nada. Portas abertas. Nunca foi nada Imposto. violento. Ah, sim, agressivo. Tipo, Ditado. agressivo, não sei o que, a gente não faz isso, eu não faço isso. Não precisou de lei nenhuma, que agora, né, É. já tem aí, não precisou de lei nenhuma para impor isso, Não, já existia esse ambiente leve. leve, leve. isso De respeito. me agrada muito na área, porque a gente escuta histórias aí de outros lugares que a gente fala, meu Deus. Daí eu falo, acho que eu tô muito boazinha. Continue. Acho que eu preciso ficar um pouquinho mais. E eu acho que isso mesmo, com a nossa maturidade de hoje, com a nossa vivência, eu acho que a gente teria que ter feito meio que um pré. A comunicação. Eu acredito que se um fosse para fazer do preparativo, início agora de novo, a comunicação, comunicar a equipe o que seria, o porquê Mas, e o Ivone, que precisa assim, deles. é que hoje a gente tem outra estrutura. Hoje Sim. nós temos vários colaboradores, temos líderes. Na época, a gente acho que nem tinha o cargo de líder, era o Não. analista ali. Era o analista mais top ali, responsável. Isso, responsável. Hoje que a gente criou. Então, aí ele tinha que fazer operacional e também A nos demanda. atender, né? Que eram reuniões longas, porque você precisava entender cada processo, porque cada contabilidade tem a sua cultura, tem o seu Sim. processo. Então, eles estavam ali no operacional, a empresa era enxuta, era menor. E graças a Deus a gente fez isso no começo, né? Porque é muito melhor a gente ter se estruturado. Hoje a gente consegue, alcançamos índices de crescimento absurdo, principalmente o ano passado, que foi bem grande, mas a gente já estava estruturado, graças a Deus. Então a gente fez isso no começo, mas o ruim foi isso, eram poucas pessoas, porque a gente era mais enxuto, e elas tinham que parar para ficar com a gente. Ficava dividido, Até eu. Ali tinha um ambiente de apagar incêndio no início. Isso, e até eu falava, hoje eu vou estar em cliente. Ela falava, Maria Laura, hoje eu preciso de você. Eu falava, mas Ivone, hoje falta você validar pra gente dar sequência. Então eu falava, ai meu Deus, né? Ai, que saco. Mas adiava, mas dava... Mas assim, até pra mim, Sim, às vezes eu tinha que ficar no escritório, num operacional, que é validando com a Ivone algumas coisas, pra poder liberar, senão ficava, mano, eu falei, e aí, fez? Não, tá dependendo de você. Porque tinha algumas coisas que dependiam de mim. A gente falou sobre isso em um episódio, né? O departamento de qualidade não é um departamento para controlar, ele é um processo de apoio para todo o escritório, e ele é estratégico para a direção. Então, esse a participação da direção precisa ser efetiva. Tem que vir da direção. Então, é a direção que vai pensar nesse processo com qualidade e depois descer para a cadeia e para todo mundo. E eu acho que eu alcancei o objetivo que eu queria para a Unidade de São Paulo, que é isso que eu falei. Sempre pensei em processo, sempre pensei em melhoria para nossa equipe, mas não vou ser hipócrita, sempre pensei em mais clientes, fidelizar cliente e aumentar o faturamento. E aí foi uma consequência. Então, eu acho que isso é o diferencial da ARO, Unidade de São Paulo, a gente ter um departamento de qualidade, a gente ter processos, a gente ter sistemas confiáveis que deixam a gente tranquilo para vir mais clientes, a gente suportar esse crescimento, porque tudo está alinhado, tudo. Obviamente, somos humanos, né? Às vezes a gente tem que. Estamos em melhoria. Agora a gente está na fase. Eu acho que é sempre. Sempre. Agora a gente está na fase de voltar para os departamentos ali e para os processos e olhar ali o que dá para corrigir os gargalos, temos a reforma tributária, que vai ter que mudar muito o processo. Vai mudar muita coisa. Então, antes que era feito de um jeito, agora vai ser feito do outro, aumentaram obrigações. Então, assim, sempre a gente vai estar nessa constante manutenção. Isso. Não é mais implantação, é manutenção. E é o mais difícil, porque implantar, hoje eu estou dentro da ARO, mas tem escritórios em que ele só vai contratar o consultor vai lá, implanta e sai. E vai para o próximo cliente dele. Mas aí, desde o início. Como que vai ser a manutenção disso lá dentro? É possível? Sim, só que aí você tem que engajar mais e mais a sua equipe lá interna para que isso realmente esteja vivo. É o que a gente falou, não adianta estar só no papel escrito, só para um auditor ver e pronto. É necessário viver aquela qualidade, viver os processos de verdade. E eu sempre, desde o início, eu tinha isso na minha cabeça. A Ivone não vai poder vir aqui, ou uma outra consultora, né? No caso, a Ivone está comigo nessa parceria.
chegar em, ó, gente, tá aqui, tá desenhado o processo, mas eu volto cada trimestre, cada semestre. Falei, não, Ivone. Tanto é que acho que foi isso a pior decisão. Não. A decisão mais importante da Ivone. Porque ela É falou, a tem 2 tipos de continuidade. trabalho, Maria Laura. Eu posso ir fazer todo o mapeamento e te entregar. E eu falei, mas e você estar? Ela falou, então, tem esse também. Eu falei, eu preciso de você. Eu preciso que você esteja ali na operação, vivendo isso e olhando a minha operação, olhando a minha equipe para cada vez mais melhorar e trazer inovações ainda, obviamente sempre pensando no cliente. E foi essa sua visão que mudou tudo, né? Isso. Para o crescimento, para crescer de forma. Sustentável, né? Isso. Perfeito. Gente, muito obrigada. Se tá? deixar, a gente Por contar um pouquinho das experiências de vocês, eu acredito que tenha Que sido muito agradeço. agregador para quem nos assistiu. Gostaria que vocês deixassem uma dica, um recado para os nossos telespectadores. Tá bom? Cada uma dá uma dica, ou uma dá dica pelas duas. Fiquem à vontade, o que vocês preferirem. Tá, eu vou dar minha dica como diretora da unidade e pensando no faturamento. A empresa cresce, a empresa se estrutura, a empresa fideliza cliente com processos, com um departamento de qualidade, com esse monitoramento. Hoje a gente tem muitos clientes, crescemos absurdamente nos últimos anos devido a isso, a ter processos, a ter essa qualidade, a entregar para o cliente sempre o que é prometido. Então, esse é o diferencial da Aerocontabilidade. Se você está procurando uma contabilidade com esse diferencial, com esse cuidado, pode vir falar com a gente. Não tem o que Ive? acrescentar. O cliente falou ali sobre o trabalho todo, do porquê ter o processo, e é isso. Muito obrigada novamente a Obrigada. vocês. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. E continuar nos assistindo. A gente tem vídeo novo toda semana. A gente está aqui na seção de qualidade, mas logo, logo a gente vai falar de departamento pessoal. A gente tem muitos vídeos sobre reforma tributária, imposto de renda, tudo aqui no nosso canal. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.